Então, seguindo aqui. Em vez de utilizar o IWGrid, vamos utilizar o DBGrid, tá? Porque o DBGrid vai permitir trazer dados aí a partir de um data source, né? Um dataset aí que pode estar ligado ou não no banco de dados. Então, é mais realista, né? Até o que nós utilizamos no desktop mesmo, é mais parecido com o que vocês vão encontrar na hora de puxar dados do banco de dados. Vou dar o nome para ela de grid e só alterar aquelas propriedades aqui dos renders para a gente deixar renderizando somente o que vier da classe do Bootstrap, nada mais além. Vou deixar só o Z-index ali, a célula aqui também eu vou tirar. As propriedades são quase as mesmas. A diferença é que o DBGrid ele vai trabalhar com isso aqui, ó, com fonte de dados. Então aqui no Data Source eu consigo apontar um objeto de dados para poder alimentar essas informações, beleza? Só que nós não temos nenhuma tabela aqui ainda, né? Se você coloca aqui, por exemplo, um Data Source, vamos inserir ele, ó, Data Source, vou chamar ele de DS, ele tem aqui a solicitação de um dataset, que é uma fonte de dados para poder então fazer esta alimentação aqui. Eu posso buscar essa fonte de dados utilizando alguns controles aqui. Eu não quero mostrar exatamente, né, vamos dizer, banco de dados ainda, comunicação, tem muita coisa para a gente ver. Mas só para poder alimentar aqui, eu vou fazer uma conexão, tá? Ou posso pegar também, deixa eu pegar uma fonte de dados pronta, vai ser mais simples. Vamos utilizar aqui, eu ia fazer de outra forma, mas vamos utilizar uma comunicação rápida com o banco de dados aqui. Vamos fazer aqui para a gente poder trazer esses dados, né? Nós vamos ter aqui o FireDeck, coloco o FD Connection como componente aqui mesmo, direto. Eu vou pedir para vocês aí, né, se não tiver instalado, instalem o Champ, tá? Se você quiser utilizar outro banco de dados que você já tenha conhecimento, perfeito, fique aí a seu critério, né? Eu vou utilizar o FireDeck aqui mesmo. Eu tenho aqui já o Champ, eu vou só inicializar ele. Nós vamos precisar de criar aqui um banco de dados e uma tabelinha rápida para a gente poder então alimentar estas informações, né? Se você quiser fazer aí com outra base de dados, Firebird, né, MariaDB, qualquer outro banco que você tenha mais costume de utilizar, tranquilo, tá? Enquanto ele conecta ali, eu vou dar um duplo clique no FireDeck, vou colocar aqui algumas informações para ele. Vamos colocar aqui que o driver de conexão vai ser MySQL. Como eu vou estar utilizando ele servidor local, vou criar um banco de dados chamado web. Vamos colocar aqui o usuário root, que não tem senha, e aqui fica local mesmo, né? Assim que eu criar o banco, eu vou conseguir testar para ver se tudo vai funcionar. Lá dentro eu crio uma tabela rápida e faço associação nesse meu DBGrid aqui. Deixa eu ver se ele já abriu o Champ. Então, inicia aqui o Apache e o MySQL, né, para a gente poder rodar ele de forma local. Depois eu vou fazer mais aulas específicas, né, durante o desenvolvimento. Aí eu falo mais detalhadamente sobre o banco de dados, sobre algumas informações de comunicação, nem todo o CRUD, mas por enquanto aqui só para a gente poder conectar mesmo e testar. Quando ele carrega aqui, deixa eu vir aqui no localhost /phpMyAdmin para mim poder entrar no ambiente de banco de dados do meu Champ, né? Acessou aqui, nós vamos então criar um banco de dados que eu vou chamar de web, conforme a conexão que eu fiz aqui, ó, e vou criar uma tabela para que ele possa puxar esses dados, ok? Além do FD Connection, eu vou precisar de ter então uma query. Aí eu ligo essa query ao meu dataset, né, e o meu dataset fica ligado na minha tabela. Então vamos lá, base de dados. Cria aí uma base de dados também qualquer para que vocês possam testar. Eu vou chamar ela de web para aceitar caracteres especiais e essas outras informações aqui dentro desses sistemas web. Nós precisamos de utilizar o UTF-8 General CI, tá? E aí aceita a nossa codificação aqui. Beleza, eu vou fazer um banco de dados aqui, né, chamado web e uma tabela chamada produtos, tá? Pode ser só 4 colunas mesmo, é o que nós vamos testar ali. E dentro dessas 4 colunas eu vou colocar aqui o ID, o nome, o valor, tá bom? E a quantidade. Aqui já vai dar para a gente brincar aqui já. Varchar, o valor pode ser um decimal. Aí eu quero ele com 10 dígitos e 2 casas decimais. O nome pode ser aqui de 25.
e a quantidade um inteiro mesmo. Ok, esse ID eu quero ele como auto-increment da minha tabela e chave primária. Pronto, beleza, vamos mandar guardar. E aí faz aqui uns 2 cadastros, só para a gente ter já esses registros inseridos ali, tá? Na próxima aula eu mostro para vocês, mas basicamente é só clicar aqui em inserir e preencher.